O tema de hoje ele é polêmico e muita gente deve estar se perguntando o que isso tem a ver com menos um lixo. E eu vou falar de WhatsApp. O WhatsApp, ele virou um vício. Ele é o aplicativo mais usado pelos brasileiros. A Folha de São Paulo divulgou recentemente um estudo com adolescentes brasileiros de 12 a 17 anos. E eles usam as redes sociais 63 vezes por dia. A média mundial é 50. Um outro estudo foi feito com 1.400 pessoas. 65% delas usam o telefone logo antes de dormir, aquela deitadinha que você olha, e como a primeira coisa ao acordar. E o WhatsApp é a primeira opção em todos os casos. O WhatsApp é o aplicativo mais usado pelos brasileiros e o Brasil tem uma taxa de depressão de 6% da população. É a maior entre a América Latina. A Organização Mundial de Saúde divulgou esses dados e não é tão desassociado assim. Eu quero falar disso aqui porque esses aplicativos todos e as redes sociais, elas dão uma aparente sensação de conexão, né? A gente olha e a gente acha que a gente está conversando com as pessoas de verdade. E a gente acha que a gente está se aproximando das pessoas por causa disso. É claro que, por exemplo, você reencontrar um amigo que você não vê há muito tempo pelo Facebook, você consumir conteúdos legais como o do Menos um Lixo pelo Instagram, faz muito sentido. A questão é o equilíbrio entre isso e a vida. Esses aplicativos, da mesma maneira que eles conectam, eles também desconectam. Porque quantas vezes você não foi num restaurante e viu uma cena de uma mesa de amigos ou de um casal em que cada um estava no seu smartphone, jantando e no smartphone? Mas peraí, você não estava ali para conversar com aquelas pessoas? Para interagir entre elas? Não é por isso que você usa as redes sociais? Para interagir com os outros? Eu tenho uma brincadeira com a minha enteada, quando a gente está de bicicleta pela rua, que eu comento com ela. Se você estiver andando de bicicleta e falando no celular, no WhatsApp, é impossível, você cai. Então, de fato, você não consegue, né? E aí você se conecta com o seu entorno, você presta atenção nas paisagens. Eu falei isso um pouco aqui sobre como eu acho que andar de bicicleta, além de um ato político, te reconecta com a cidade e com as pessoas da cidade. Você cruza olhares com as pessoas, você para no sinal, né? Assim, é diferente. E aí a gente faz uma brincadeira de ir contando quantos zumbis a gente encontra pela rua. Zumbis são aquelas pessoas que andam assim. Não que eu nunca tenha andado assim, não que eu não ande assim, não resolva as coisas, mas eu tenho me policiado muito pra isso. Por quê? Porque eu tô entendendo que a gente tá criando um mecanismo, né, um comportamento que a gente ainda não entendeu aonde vai levar a gente. Então, a questão da medida é muito importante. Antes de dormir, é o momento que você não deveria nem assistir televisão, porque a gente tem que começar a baixar a atividade do cérebro pra gente entrar em um sono de fato restaurador. Muitas pessoas, né, falam que a gente não deveria assistir séries violentas antes de dormir, Jornal Nacional nem pensar, e outros conteúdos assim que excitem a gente. A gente está diante de um consumo de informação que a gente nunca teve na história. O nosso cérebro ainda não se adaptou totalmente a isso. Muito desse conteúdo é um conteúdo baseado em gerar em você ansiedade e medo. Quantas coisas a gente compartilha nas redes sociais? Cuidado! Quantas vezes, por questões de opinião contrária, você sente raiva de uma pessoa que comenta uma coisa que você não gostou nas redes sociais, né? Fora aquela sensação de tantas conversas abertas que a gente não conseguiu fechar. Muitas vezes eu olho meu celular e tem 150 conversas abertas. A metade dessas conversas eu não consegui ver e, assim, não são tão relevantes. E o que isso tem a ver com menos um lixo? Menos um lixo é sobre um estilo de vida. Esse estilo de vida é sobre a gente se reconectar com a nossa verdadeira essência, que é natureza. Somos natureza. E, portanto, ter uma outra atitude em relação a tudo na nossa vida, né? Começa no copinho, começa evitando o saco plástico, mas o plástico ele é só a ponta de um iceberg. O lixo, imagina mesmo um iceberg, ele é a ponta. O que a gente quer falar é sobre o que está embaixo, sobre as causas dessa desconexão. E quanto mais a gente se distrai nas distrações de tudo, mais a gente se desconecta da natureza e da nossa natureza. Se você achar que tudo bem, mas eu não gosto mesmo de natureza, eu não sou natureza, assim como ela não vê o ar tá aqui. Ela pode não se achar natureza, mas ela é natureza. E a gente chegou a esse ponto como civilização porque a gente se desconectou desse fato de que a gente é natureza. E essas ferramentas, esse excesso de informação só desconecta a gente ainda mais. Porque a nossa cabeça começa a trabalhar muito pensando em muitas outras coisas, então é um monte de distração. E uma distração maior da gente entrar em contato com a gente mesmo. Tem uma frase que eu achei linda, eu ouvi outro dia, que é o seguinte: quando a gente reza, a gente pede para Deus
Seja lá o Deus que você acreditar. Quando a gente silencia, a gente ouve Deus. E WhatsApp, e correria, e essa vida não conecta a gente com a gente mesmo, pelo contrário. E aí, gente, esse nível de taxa de pessoas com depressão é muito sério. E tem uma série de variáveis, eu não vou falar, com certeza tem uma variável química, a gente está comendo veneno o tempo inteiro, a nossa água está envenenada, nossa comida está envenenada. Isso gera, claro, uma mudança, né, química no nosso organismo, gera uma alteração hormonal, os hormônios responsáveis pela felicidade, tem toda essa questão. A gente se mata pelos pós brancos que mais matam, açúcar e farinha. Mas a gente agrava tudo isso quando a gente entra nesse estado o tempo inteiro de ter que fazer alguma coisa, de estar devendo. Então, assim, eu fiz algumas coisas pra tentar resolver isso na minha vida. E eu não tô perfeita não, tá? Uma delas eu tenho 2 celulares, um de trabalho e um pessoal. Porque às vezes eu abria o meu WhatsApp de noite pra falar com meu marido alguma coisa específica e tinha, assim, 40 mensagens não lidas. Aí eu entrava no grupo que eu tenho de ativismo, Mudar pra Preservar, as piores notícias do dia, porque infelizmente num grupo de ativismo ambiental a gente só recebe, basicamente, as piores notícias, né? E aí aquilo começava a me gerar uma ansiedade. E aí eu não conseguia dormir. O que eu fiz? Eu tenho um celular de trabalho que funciona 4, 5 horas por dia e é isso. E um celular pessoal que ninguém no trabalho tem e vice-versa. Coisa de trabalho é na hora do trabalho. A gente antes tinha muros, a gente deixava as coisas pra fora, né? A gente deixava o chefe pra fora. A gente deixava o trabalho pra fora. Agora todo mundo acha a gente a qualquer hora no WhatsApp. Clientes e pessoas que acham que a gente tem que responder sábado à noite, domingo. Tipo assim, gente, não. A gente não pode permitir, porque a gente vai abrindo as brechas. A gente tem que colocar o nosso limite. Em relação a crianças, isso é super sério, porque isso gera vários outros distúrbios. Eu não vou poder falar aqui precisamente, mas eu sei que gera. Eu tenho conversado com educadores. É impressionante como antes as crianças se conectavam e brincavam mais entre elas e agora elas falam, tô entediada, não sei o que fazer, porque não tem um jogo. Porque não tem uma rede social. Vai brincar, como eu brincava quando era pequena. Não tinha celular. Como você aí provavelmente brincava quando você era pequeno. Eu coloquei um tempo de restrição de redes sociais no meu celular, porque se eu atinjo aquele tempo, ele fecha os aplicativos todos. Isso é maravilhoso. Eu coloquei um horário de uso no meu celular de redes sociais. Então, por exemplo, se eu sem querer entro no Instagram depois de 10 da noite, ele aparece um negócio. Você, sei lá, não me lembro exatamente a mensagem, mas ele fala que você não tá no horário de uso. Eu não levo o celular pra academia. Eu acho meio surreal a pessoa malhar e no celular se ela não tem nem aquele tempo pra ela. Não existe a possibilidade de eu sair pra jantar com meu marido e cada um ficar no telefone, assim, isso não existe. Eu saí de quase todos os grupos, então não tenho um monte de grupo, porque a maioria dos grupos é inútil, na minha visão, assim, porque você não conecta de verdade com as pessoas. Eu fico muito tempo desconectada mesmo offline. Eu tenho uma casa na Serra que eu, alugo há um tempo e lá não tem Wi-Fi. E lá não pega celular. E isso é maravilhoso. Quando eu vou pra lá, eu fico totalmente presente naquilo que eu tô fazendo. Às vezes eu vou pra lá até pra trabalhar, rende, assim, 1 milhão de vezes mais. A gente perdeu, assim, essa noção de como a gente fica menos produtivo respondendo o WhatsApp. Porque o raciocínio é cortado no meio o tempo inteiro. Ainda mais se apita. Meu celular não apita, nada mostra notificação. Eu não tenho notificação de nada no meu telefone. Nem de rede social, nem de WhatsApp, nem de nada. Meu celular tá sempre no silencioso, sempre. Acho que eu nem sei o toque dele, porque ele não toca. Na hora de dormir, eu coloco ele no modo avião e fica no modo avião até eu acordar. E eu não tenho telefone fixo na minha casa. Eu faço retiros de tempos em tempos, aonde, obviamente, eu me desconecto do celular. Uso esse tempo pra me ouvir essa conexão com a natureza, com o universo, né? Com o cosmos, que, enfim, eu acho que sem isso eu não conseguiria sobreviver. Tento fazer bastante exercício físico, porque isso ajuda a combater a ansiedade. Às vezes me vejo em momentos de muita ansiedade, sou uma pessoa ansiosa, não consegui, achar ainda uma solução, mas justamente porque eu sei que eu sou uma pessoa ansiosa, eu preciso criar todas as estratégias possíveis para me manter conectada comigo mesma. Porque no final das contas é sobre isso. É sobre a gente estar conectado com o nosso coração. E no final das contas, o que a gente está vendo enquanto humanidade, desse desrespeito absoluto à nossa grande mãe, que é a Terra, que dá pra gente a vida e todas as possibilidades da gente estar vivo aqui, ela vem dessa desconexão. E quanto mais o WhatsApp a gente usa, e quanto mais redes sociais a gente consome, e quanto mais a gente fica o tempo inteiro com a cabeça fritando, menos a gente tem tempo para descomprimir
e de fato começar a se perceber de um outro jeito no mundo, se perceber de um outro jeito mais real, eu acho, que é enquanto natureza. E se conectar, cara, com essa maravilha que é um banho de cachoeira, abraçar uma árvore, sentar no chão, ver as estrelas. A gente não consegue fazer isso no WhatsApp. E eu acho que, assim, a gente ainda precisa de uma educação digital muito grande, né? Porque a gente ainda vê, né, política sendo discutida no WhatsApp e a quantidade de fake news, né, disseminada no WhatsApp. E, pasmem, uma eleição ganha por WhatsApp. Os Estados Unidos conseguiram fazer isso. Então, eu acho que a gente ainda tem que ter uma maturidade maior na hora de consumir essas ferramentas. Porque, lembrem-se, elas não foram criadas pra gente se conectar só. Elas foram criadas pra gente consumir mais. Facebook é sobre comportamento do usuário, para vender esse comportamento do usuário para as empresas que usam essa data, né, essa informação e transformam essa informação em anúncios, em compre, 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 compre. Todos os canais que a gente acha que foram criados, né, pra gente se conectar de redes sociais, cada vez que a gente digita uma busca lá no Google, ele sabe mais sobre você. E aí, a empresa que você pesquisa sobre aquilo consegue te achar. Aí você pode falar, pô, mas isso é legal, porque isso economiza um tempo de pesquisa ali do consumo. Isso faz com que você só pesquise coisas relacionadas ao que você já pesquisa, então você não amplia o teu recorte para outros horizontes, porque o algoritmo já entende aquilo que você busca. E isso faz com que esses anúncios gerem demandas que você não tinha. E aí você fala, também preciso disso. Lixo é resultado do consumo. Lixo tá acabando com as condições que mantêm a gente vivo aqui, né? Entre outras coisas. Bom, é isso. Conta pra mim o que você faz pra controlar a sua ansiedade, se você é ansioso. Como é que é a tua relação com o WhatsApp? E como é que é a tua relação com as redes sociais? Observa. Fala pra mim o que faz sentido pra você. Se nada disso fez sentido pra você, tudo bem também. É como eu vejo. E tudo bem também a gente ter opiniões diferentes, porque é sobre diversidade também, né? É isso, gente. Conexão tem tudo a ver com regenerar o planeta. Beijo. Só pra terminar aqui no Menos um Lixo, a minha equipe estava reclamando muito de usar o WhatsApp. Então a gente começou a usar o Slack, que é uma ferramenta de trabalho, só de trabalho, que tem ali várias outras coisas. Você pode colocar arquivos, as conversas ficam salvas, e aí você não mistura o trabalho com o seu celular pessoal, tudo num grande WhatsApp. E aí você consegue, de fato, fechar o WhatsApp, porque você sabe que a sua equipe, se quiser falar com você, tá ali no Slack.